Esta manhã tínhamos começado já a abordar a análise de bem-estar e acho que já estabelecemos o essencial. Basicamente, a análise de bem-estar estabelece que as partes envolvem-se nas trocas porque geram ambas excedentes de bem-estar. O produtor só vende se o preço for superior à sua disposição mínima de vender e, portanto, se conseguirá o lucro é a diferença entre essa disposição mínima de vender e o preço a que efetivamente vende. Só se houver uma diferença positiva entre ambos, é que, entre esses valores, é que ele venderá. E o consumidor só consome se houver uma disposição máxima de pagar superior ao preço que é praticado naquela troca. No caso do produtor é mais nítido o que está a acontecer, porque a sua disposição mínima de vender é normalmente balizada objetivamente pelo custo de produção ou pelo custo de obtenção para revenda. No caso do consumidor, e portanto ele vende tudo o que for acima do custo, custo mais uma margem que se chama lucro normal, portanto aquele mínimo de lucro que ele reclama para estar naquela atividade, portanto aquela remuneração mínima sem a qual ele mudaria para outro setor. E, por sua vez, no caso do consumidor, há de ser a diferença entre a tal disposição máxima de pagar e a disposição e o preço a que efetivamente e o preço que ele efetivamente paga, a disposição máxima de pagar e o preço que ele paga. No caso do consumidor é mais difícil perceber isso porque a disposição máxima de pagar não é um dado objetivo, não é um dado óbvio. Em muitos casos passará despercebido e apenas se poderá inferir das circunstâncias da troca. O facto da pessoa trocar voluntariamente significa que ficou melhor depois da troca do que estava antes, ou seja, significa que ainda houve alguma vantagem em ter trocado. E essa vantagem há de representar uma distância qualquer entre aquilo que a pessoa pagou e aquilo que podia ter pago, aquilo que estava disposta a pagar, e essa diferença é o seu excedente do consumidor. Lucro mais excedente do consumidor igual a bem-estar total, visto que o lucro é o bem-estar do vendedor e o excedente do consumidor é o bem-estar do comprador. A soma dos dois é o bem-estar total, e aqui se pode deduzir uma série de coisas. Uma delas é que só há troca se houver um bem-estar total palpável, visível. Isto é, uma troca tem que gerar bem-estar e tem que gerar bem-estar para ambas as partes. Daqui retira-se imediatamente uma ilação importante, quer do ponto de vista da análise das trocas, troca a troca, portanto, uma análise, diríamos, mais microscópica ou minuciosa de cada troca, mas também depois ilações de ordem mais geral. Troca por troca é aquilo que nós dissemos. Presume-se que em todas as trocas voluntárias as partes só vão para as trocas porque têm ambas a ganhar. E isso não é surpresa nenhuma, porque as trocas ocorrem no final de um processo de divisão social do trabalho, ou seja, a pessoa troca excedentes por carências, ou seja, troca coisas que produziu a mais e de que não precisa, por coisas que não produziu e de que precisa. Sendo, portanto, que há uma vantagem em ver-se livre do seu excedente de produção e em adquirir, por troca por esse excedente de produção, aquilo que deixou de produzir e de que necessita para a satisfação das suas necessidades. É, portanto, o culminar da divisão social do trabalho são essas trocas. Um outro corolário que se retira disto é que as trocas são um fator de geração de bem-estar para ambas as partes, e isso muitas vezes designa-se por um jogo de soma positiva. Um jogo de soma positiva significa que ambas as partes ganham, e não apenas que uma parte ganha à custa da outra. Durante muito tempo, e ainda devo dizer que, uma vez por outra, aparecem manuais, até em manuais jurídicos, a noção de que as trocas envolvem um jogo de soma zero, ou seja, aquilo que uma parte ganha, ganha à custa da outra. E, portanto, que os ganhos de uma parte são prejuízo da outra parte. Mas, se fosse assim, não haveria trocas, porque as pessoas deixar-se-iam explorar uma vez, explorar duas vezes, mas não mais do que isso. Portanto, se as pessoas espontaneamente, sem coação e sem erro,
avançam para as trocas voluntárias, é porque efetivamente elas têm uma forma qualquer de apreciar um resultado das trocas que é superior ao ponto inicial do qual partiram. Essa melhoria do resultado das trocas em relação ao ponto inicial é o tal jogo de soma positiva. Aquilo que uma parte ganha não é retirado ao que a outra parte perde, porque a outra parte não perde. Aquilo que uma parte ganha soma-se àquilo que a outra parte ganha, e daí que se diga que é um jogo de soma positiva. Porquê é que somos às vezes induzidos na ilusão de que estamos perante jogos de soma zero? Porque de facto nós conhecemos jogos de soma zero. Por exemplo, imaginem que há um grupo de amigos que está a jogar a feijões num jogo de cartas e tal. E há um jogador que ganha aos outros. O que é que ganha aos outros? Ganham um jogo de soma zero. Porque se puseram, sei lá, apostaram 1000 feijões, eram 4 amigos, cada um tinha 250 feijões no início do jogo. E no fim há um que ganha tudo. Quer dizer, ele ganhou 750 feijões, juntou aos 250 que tinha de início, e esses 750 são a perda dos outros 3. Portanto, cada um perdeu 250, os 3 somados dá 750. Quer dizer, o que ele ganhou foi o que os outros perderam. Daí que muitas vezes se designa isto por jogo de soma zero. Porque o ganho é exatamente igual à perda. Portanto, o ganho e a perda anulam-se. Daquele jogo não resultou liquidamente nenhum incremento de bem-estar. Aquilo que um ganhou foi o que os outros perderam. Equivaleu ao que os outros perderam. Mas nas trocas não é assim. Nas trocas económicas não é assim. Há jogos de soma positiva por causa da complementaridade das posições. E, no entanto, há aqui qualquer coisa que, mesmo assim, não nos convence totalmente. Que é, efetivamente, as pessoas têm aquela sensação de que ganharam e que perderam numa troca. Ou seja, não obstante eu estar aqui a insistir que nas trocas ambas as partes ganham, e isto é a verdade, e isto é demonstrado pelo facto das trocas serem voluntárias, o que as pessoas, no fundo, querem dizer quando dizem que ganharam e perderam é que não ganharam tanto como desejavam, ou ganharam menos que aquilo que a outra parte ganhou. E é isso que elas registram como perda. Quando uma pessoa diz, eu perdi muito nesta troca, é uma força de expressão. Porque a pessoa que está a dizer é que não ganhou tanto como poderia ter ganho, não ganhou tanto como desejaria ter ganho, ou ganhou menos do que aquilo que a outra parte ganhou. É isso que designa por uma perda. Mas, na verdade, a pessoa não sai pior da troca do que estava antes da troca. Portanto, aí é que haveria uma perda absoluta. Mas nas trocas voluntárias isso não acontece, senão esporadicamente poderá acontecer uma vez por outra, não é? Mas por sistema não pode acontecer. Portanto, as pessoas não empobrecem através das trocas. Não empobrecem através das trocas. Mas vamos lá ver que há aqui um fundo de verdade nesta suspeita de que há aqui qualquer coisa de jogo de soma zero. Há efetivamente um jogo de soma zero. E o jogo de soma zero aparece agora. É que nós temos um jogo de soma positiva, que é o resultado da troca. Ambas as partes ganham. Mas agora, entendam bem o que é que está implícito nesta frase. Quando as pessoas ouvem dizer ambas as partes ganham, muitas vezes são induzidas em erro. Dizem assim, ambas as partes ganham, e completam a frase dizendo assim, ambas as partes ganham a mesma coisa. Não, ambas as partes ganham. Mas o facto de ambas as partes ganharem não quer dizer de modo algum que ambas as partes ganhem o mesmo. Uma pode ganhar muito e a outra pode ganhar pouco. Ou, ocasionalmente, podem ganhar, as duas partes podem ganhar o mesmo. Ainda na aula de hoje de manhã, nós demos um exemplo em que o lucro era de 3 e o excedente do consumidor era de 10. Num caso destes, o consumidor ganhou mais do que o vendedor. E, portanto, temos aqui uma repartição do bem-estar total que é inigualitária. É aqui que começa o jogo de soma zero. Ou seja, gera-se na troca um bem-estar total. Sei lá, uma disposição máxima de pagar de 50, uma disposição mínima de venda de 10. O que está em causa é um bolo de 40. É um bem-estar total de 40. É a diferença entre a disposição máxima de pagar de 50 e a disposição mínima de venda de 10. A diferença entre os dois, já sabemos que é o bem-estar total. Ou, se quisermos, a área de contrato, aquilo que falámos na análise económica do direito. Então, se a diferença é 40, é como se disséssemos assim, já temos de certeza um ganho de 40 se fizermos a troca. Agora, 40 pode ser 20 para cada uma das partes. Por exemplo, se o preço for 30,
Se o preço for 30, isso gera um lucro de 20 para o vendedor e um excedente do consumidor de 20 para, para o comprador. E então teríamos aqui uma repartição igualitária, absolutamente igualitária, do bem-estar gerado pela troca. Mas o preço pode ser 11. 11. Se o preço for 11, temos um lucro de 1 e temos um excedente do consumidor de 39. É muito desequilibrado. Isto acontece com muita frequência. Veremos daqui a poucas aulas que na concorrência, em ambientes concorrenciais, e sempre que nos aproximamos da concorrência perfeita, os preços tendem a baixar desta forma. Tendem a empurrar para o mínimo. E, portanto, tendem a reduzir o lucro ao mínimo e o excedente do consumidor ao máximo. É por isso que a concorrência perfeita é tão benéfica, ou seria tão benéfica, se ela se pudesse verificar concretamente, seria tão benéfica para os consumidores. Mas também podemos ter um preço de, sei lá, de 40. Num preço de 40 nós temos 30 de lucro e temos 10 de excedente do consumidor. Mas agora reparem, quando aumentamos o excedente do consumidor, diminuímos o lucro. Quando aumentamos o lucro, diminuímos o excedente do consumidor. Claro, porque o bem-estar total gerado por uma troca é uma quantia finita. E depois a repartição entre eles é um jogo de soma zero. Cá temos o jogo de soma zero. Quer dizer, para o lucro ser maior, o excedente do consumidor terá que ser menor. Ou para o excedente do consumidor ser maior, o lucro terá que ser menor. Portanto, o ganho de um é a perda do outro em termos de fatia de bem-estar. Reparem, mas isto não quer dizer que, de alguma maneira, se passe de ganhos maiores ou menores para perdas. Não, não se trata de perdas. Portanto, reparem, eu posso dizer assim, suponham, a disposição mínima de vender era 10, a disposição máxima de pagar era de 50 e o preço foi 45. No preço de 45 temos um lucro de 35 e temos um excedente do consumidor de 5. Mas ainda temos um excedente do consumidor. O preço foi 45. O preço não foi 55. Porque se o preço tivesse sido 55, evidentemente estaria acima da disposição máxima de pagar e o consumidor, se por acaso aceitasse um pagamento de um preço desses, estaria até prejuízo. Estava acima da sua disposição máxima de pagar. O que quase diríamos que, por definição, não pode acontecer. Mas suponham que ele se entusiasma, ou é induzido em erro, ou é coagido, ou coisa assim, e paga mais do que aquilo que era a sua disposição máxima de pagar. Então aí teve um prejuízo, aí teve mesmo um prejuízo. É uma coisa completamente diferente dizermos que teve um prejuízo ou que teve um ganho menor do que o ganho que podia ter tido, do que o ganho da outra parte. Estão a perceber? Muitas vezes chama-se este jogo de soma zero o jogo de captura de renda, ou captura de bem-estar. Porquê? Porque é um pouco como se disséssemos assim, a troca já está garantida. Havendo esta disparidade entre disposição mínima de vender e disposição máxima de pagar, é quase inevitável que as partes cheguem a um preço qualquer. Agora, não é um preço que é absolutamente indiferente para as partes. Então eles fazem uma espécie de braço de ferro. O vendedor tentará que o preço seja o maior possível, o mais elevado possível, sem ultrapassar, claro, a disposição máxima de pagar. Portanto, ele idealmente para o vendedor o preço andará nos 45, 46, 47, 48, empurrando para os 50. Para o comprador é exatamente o contrário. Ele tenta fazer um braço de ferro para que o preço seja 13, 12, 11. Ele já sabe que não pode chegar ao preço de 9 ou de 8, porque isso já está abaixo da disposição mínima de vender. Mas qualquer preço acima de 10 já há uma venda, já há um negócio, e ele procurará maximizar o seu excedente de consumidor, baixando o máximo possível os preços. É, no fundo, isto que é representado na negociação que as partes fazem. Muitas vezes há negociações que é isso, negociações quanto ao preço. As pessoas já sabem que podem negociar, e há uma margem de negociação entre o mínimo e o máximo, e dentro dessa margem tentam manobrar. A puxar o preço para o mais baixo possível, para o mais baixo tolerável pela contraparte, e a outra parte a tentar empurrar o preço para o mais alto possível, mais próximo possível da disposição máxima de pagar da outra parte. Isto é um jogo de soma zero. É por isso, então, volto a dizer, que as pessoas às vezes saem um pouco insatisfeitas das suas negociações.
Mas reparem, há aqui uma distinção fundamental. Uma coisa é sair insatisfeito de uma negociação. Dizer assim, eu não ganhei tanto como podia ter ganho. Outra coisa é sentir-se objetivamente prejudicado pela negociação. É dizer assim, eu perdi. Eu estou agora mais pobre depois desta... Não. A pessoa não está mais pobre, está mais rica. Agora não está tão mais rica como desejaria estar. É por isso que se esforçou por maximizar ainda o seu ganho através do tal jogo de soma zero, de captura de bem-estar, mas falhando essa captura de bem-estar, a pessoa conforma-se com o preço que acaba por ser acordado entre ambas as partes na troca. Ora, esta perspectiva que nós podemos adotar quanto às trocas, quanto ao preço troca a troca, depois tem uma extrapolação para um âmbito mais amplo. Porque logo de troca a troca fala-se muitas vezes destas situações em que ambas as partes encontram a área de contrato, portanto encontram este espaço, esta diferença entre disposições e, portanto, negociam e conseguem efetivamente consumar uma troca. Diz que estas trocas, chegando a um preço de equilíbrio, são maximizadoras do bem-estar total. Isto é, não é possível uma troca maximizar mais o bem-estar naquelas circunstâncias, com aquela disposição de pagar e com aquela disposição de vender. E então diz-se que as trocas promovem incrementos de bem-estar. Muitas vezes designa-se isto por incrementos paretianos, que são situações em que o bem-estar das partes fica melhor depois da prática de um determinado ato. Paretiano, por minha referência, a Vilfredo Pareto, um sociólogo, economista, cientista político, que vulgarizou uma espécie de métrica do bem-estar. Mas Pareto estava muito preocupado com, diríamos, com os efeitos mais amplos ou coletivos de uma prática negocial mais generalizada. E então fala-se muitas vezes de incrementos paretianos e até do ótimo de Pareto num sentido mais amplo. Usando ainda este instrumental da análise de bem-estar, diz-se que a eficiência de Pareto, os incrementos paretianos e o ótimo de Pareto são circunstâncias que acompanham a generalização das trocas. Ou seja, quando as trocas se generalizam, elas denotam que num ambiente de liberdade as pessoas acabam por se complementar e interagir e promover trocas que vão promovendo a circulação de recursos entre pessoas, rematando o processo de divisão social de trabalho e colocando os bens nas mãos daqueles que têm mais elevada disposição de pagar por esses bens. Isto quer dizer, portanto, que através das trocas, não apenas cada troca gera bem-estar total, como as trocas tendem a maximizar o bem-estar total. Ou seja, imaginem que eu compro um bem qualquer porque a minha disposição máxima de pagar é superior à disposição mínima de vender de um vendedor. Sei lá, compro um livro porque a minha disposição máxima de pagar é de 70 euros. Será que eu serei o último titular desse livro? Possivelmente não, porque a essa altura entra em contacto comigo uma pessoa que tem uma disposição máxima de pagar de 150 euros por esse livro. E se essa pessoa está disposta a pagar mais do que aquilo que eu dei por esse livro, é natural que eu lhe revenda o livro, a menos que, enfim, por uma razão qualquer, as minhas disposições de pagar ou a minha disposição mínima de vender também tenha subido. Não é? Mas se não subiu e se o valor de troca é aquele, é natural que eu venda a uma pessoa que me dá muito mais do que aquilo que eu dei pelo livro. E assim sucessivamente, essa pessoa que comprou por 150 pode vender a outra pessoa que está disposta a pagar 300 e 500, etc, etc. Até que a essa altura há uma pessoa que dá o máximo possível por aquele livro. Quando essa pessoa dá o máximo possível, isto é, dá o preço mais elevado que esse livro pode atingir na circulação social, então diz-se que se chegou a um ótimo de Pareto. O que é um ótimo de Pareto? É aquela situação em que já não é possível aumentar o bem-estar. A única coisa que se pode fazer é redistribuir o bem-estar. Portanto, só se pode, a partir do momento em que se chega ao ótimo de Pareto, por isso é que se chama um ótimo, já não é possível fazer mais. É possível rearrumar as posições em que as pessoas estão relativamente ao bem-estar criado, mas já não há uma solução mais eficiente no sentido de aumento do volume de bem-estar gerado pelas trocas.
Esse critério de Pareto é um critério muito importante, porque se nós vivêssemos num mundo ligeiramente mais perfeito do que aquele mundo em que nós vivemos, a eficiência de Pareto seria um bom critério para as políticas públicas. Nas políticas públicas, muitas vezes é preciso tomar decisões em que há vencedores e perdedores. E aí, portanto, há genuinamente situações até onde pode haver perdas nas trocas. Mas muitas vezes, uma decisão coletiva, uns beneficiam, outros perdem, uns suportam, outros. Por aí fora. Imaginem a construção de uma ponte. Para se construir uma ponte, imaginem uma nova travessia do Tejo, será preciso construir uma ponte e essa ponte vai implicar sacrifícios. Vejam só o sacrifício dos bairros onde se vão construir os pilares sobre que vai assentar a parte terrestre da ponte. A ponte tem que subir muito para atravessar o Tejo, então tem que arrancar cá de trás. Enfim, como uma ponte atual que passa por cima da Alcântara e tem aqueles pilares enormes e as pessoas que estão por baixo, enfim, têm algum prejuízo na sua qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, dir-se-á, o sacrifício desses poucos é mais do que compensado pelo benefício da maioria da população portuguesa e até ou mais especificamente da população de Lisboa. Significa, portanto, que aquela ponte podia ter sido construída através de trocas promovidas entre a população de Lisboa e os habitantes de Alcântara que estão a ser sacrificados. Neste sentido que a disposição deles de suportarem aquele sacrifício da ponte era inferior em valor ao máximo que os lisboetas estavam dispostos, os lisboetas e os portugueses em geral, estavam dispostos a pagar pela construção da ponte, dados os benefícios que a ponte lhes iria trazer. No mundo ideal, os vencedores iriam pagar aos perdedores ou aos prejuízos para os compensar desse suporte, desse sacrifício. E se os sacrificados efetivamente recebessem, então desapareceriam os perdedores, todos seriam ganhadores, porque a partir do momento que uma pessoa aceita uma indemnização, não pode depois de aceitar a indemnização dizer que ainda é lesado. Não, aí só haveria vencedores. Os vencedores ganhavam mais do que aquilo que pagavam aos perdedores e os perdedores, ao aceitarem esse pagamento, deixavam de ser perdedores. Então, todos ganhavam como se fosse uma troca. Ou seja, espontaneamente, os vencedores indenizavam os perdedores, deixava de haver prejudicados e então tínhamos aqui um critério unânime. Dizia-se assim, na ponte sobre o Tejo, só há beneficiados, não há um único prejudicado. E isto seria um ótimo de Pareto. Porquê? Porque a partir do momento que não há perdedores, não é possível fazer melhor. Podemos ainda, eventualmente, retificar uma posição ou outra por razões de justiça, por razões distributivas e tal. Mas aí já só poderíamos fazer por soma zero. Isto é, para beneficiarmos ainda alguma parte, no momento em que tivéssemos chegado ao ótimo de Pareto, teríamos que prejudicar outra parte. Então, quando se chega ao ótimo de Pareto, o melhor é suspender tudo e dizer assim, pronto, aqui chegamos a uma situação unânime e, por uma vez, é possível nós termos a certeza de que uma determinada política pública que começou por gerar sacrifícios pode ser aceite sem hesitação pela totalidade da população. E então teremos aqui um benefício inequívoco. Só há ganhadores, não há perdedores. É verdade que depois isso tem muitas dificuldades de praticabilidade e então há hoje muitos critérios ditos pareto-potenciais, mas não vou estar a incomodá-los com isso. É apenas a ideia de que esta análise de bem-estar depois realmente tem uma transposição para um domínio, por exemplo, das políticas públicas, que é extremamente interessante, extremamente fértil e que nunca abandona completamente esta matriz analítica simples que partiu das pequenas trocas para depois extrapolar para as grandes decisões coletivas. E, portanto, nas grandes decisões coletivas, o mesmo tipo de linguagem, o mesmo tipo de análise é possível. Veja-se, por exemplo, também uma outra aplicação nas chamadas análises custo-benefício, não é? Tem que se tomar uma decisão coletiva, vamos analisar quem ganha, quem perde, vamos comparar se os ganhos são superiores às perdas, porque se os ganhos forem superiores às perdas, vale a pena, não é? Literalmente a expressão quer dizer isso. Senão não vale a pena. Mas valer a pena significa o quê? Para um valer a pena se transformar num critério paretiano, então teríamos
que recorrer a trocas e, portanto, teríamos que proceder a uma circulação de vantagens e sacrifícios entre as partes envolvidas nessa decisão coletiva para nos assegurarmos de que essa solução coletiva era em benefício de todos ou não era em prejuízo de ninguém, não era em prejuízo definitivo de ninguém. Podia ser em prejuízo provisório, mas esse prejuízo era removido pelas indenizações efetivas. Era basicamente isto que eu gostaria que retivessem em matéria de análise de bem-estar. Ainda só mais um pequenino ponto que diz respeito a uma questão que eu referi na aula de hoje de manhã, que tinha a ver com o suporte através dos impostos. Também a análise de bem-estar permite explicar algumas coisas nos impostos. E uma das coisas que permite explicar é porque é que os impostos causam perdas absolutas de bem-estar, as chamadas deadweight losses, ou excess burden, excesso de peso ou excesso de carga. Os impostos recaem sobre trocas e retiram excedente do consumidor, ou retiram lucro, ou retiram ambos. Os impostos que incidem sobre a geração de riqueza incidem essencialmente sobre trocas, porque as trocas é que são o veículo principal de geração de riqueza. E então, nas trocas, pode haver um imposto que recai exclusivamente sobre o vendedor, pode haver um imposto que recai exclusivamente sobre o comprador, ou pode haver um imposto que recai sobre a troca, propriamente dita, sendo que depois logo se vê quem é que paga mais, não é? Muitas vezes incide sobre a troca, direta ou indiretamente, e depois quem suporta verdadeiramente ou materialmente ou economicamente o imposto é decidido pela elasticidade das partes envolvidas, não é? Chama-se muitas vezes a isso o fenómeno da repercussão do imposto. Por exemplo, quem paga o imposto é o vendedor, mas se a procura for inelástica, o vendedor repercute o imposto sobre o preço. Então diz é o preço já incorporando o imposto. Sei lá, suponham, o preço era 10, tem um imposto de 2, então o preço aparece logo como 12. Uma repercussão perfeita. O vendedor transforma-se apenas em cobrador de imposto. Ele não suporta imposto nenhum, porque passa o imposto todo, repassa o imposto todo para o comprador. Mas outras vezes não é assim. Outras vezes imaginem que a elasticidade dos compradores é muito elevada e então eles conseguem devolver o imposto aos vendedores. Então são os vendedores que têm de suportar. O preço é 10, mantém-se o preço de 10, o comprador só paga 10, e desses 10 o vendedor tira 2 para pagar o imposto e fica apenas com 8, em vez de ficar com os 10. Seja como for, quando um imposto recai sobre as trocas, há logo um efeito complicado, que é este. Imaginem duas trocas. Uma gera um bem-estar total de 20 e outra gera um bem-estar total de 40. O bem-estar total é a diferença entre a disposição máxima de pagar e a disposição mínima de vender. Num caso 20, no outro caso 40. E agora suponham que há um imposto qualquer que incide sobre as trocas no valor de 25. Falemos da troca de 40. Um imposto de 25 sobre uma troca de 40 não mata a troca. Não mata. Reduz apenas o bem-estar total. Dos 40, 25 vão para imposto e ficam 15. Mas 15 ainda é bem-estar total. Portanto, pode ser que o comprador possa repassar esse imposto para o comprador, subindo o preço, desde que não suba até à disposição máxima de pagar. E então o comprador suporta. Ou então o comprador reage, tem muita elasticidade e devolve o imposto para o vendedor. E o vendedor suporta. Pode ser que o vendedor tenha um lucro que permita pagar o imposto e ainda ficar com o residual. Não é? Imagina que tinha um lucro de 35 e agora paga 25 e ainda fica com um lucro de 10. Bom, sobrevivem. Claro que chama-se isto uma captura de bem-estar por parte do imposto. O imposto reduz
o bem-estar, dissuade a troca, quer dizer, dissuade, desencoraja um pouco a troca, mas não mata a troca. Agora, pensem num imposto de 25 a recair sobre uma troca que gera um bem-estar total de 20. Não há hipótese. Aquela troca vai desaparecer. Não se vai concretizar. Porquê? Porque imaginem quem é que vai suportar um imposto de 25. Não é o vendedor. Porque se o vendedor suportar um imposto de 25, certamente que mesmo que o preço esteja no máximo, com 25 passa para baixo da sua disposição mínima de vender. Também não é o comprador, porque se o preço, mesmo que o preço esteja junto da disposição mínima de vender, com mais 25, ultrapassa a disposição máxima de pagar do comprador, porque já vimos que entre a disposição mínima e a disposição máxima só vão 20 e o imposto são 25. Nesse caso, portanto, o imposto mata aquela transação não se vai realizar. Realizar-se-ia se não houvesse imposto, mas com o imposto a transação não se vai realizar. Chama-se isto uma perda absoluta de bem-estar. E absoluta porquê? Porque uma troca que ia gerar um bem-estar de 20 não se realiza por causa do imposto, ou seja, o comprador não vai alcançar o seu bem-estar, não vai alcançar o seu excedente do consumidor. O vendedor não vai alcançar o seu lucro, o seu excedente de bem-estar. E o próprio Estado não vai cobrar imposto. Porquê? Porque matou a transação e não havendo transação não há imposto. E, portanto, chama-se isto uma perda absoluta. Ninguém ganha com isto. Todos perdem. Quer os envolvidos nas trocas, quer o próprio Estado. Por isso mesmo é que o Estado procura não matar todas as trocas. O problema é que o Estado, para lançar um imposto, mata sempre algumas trocas. Talvez até pudéssemos designá-las como trocas marginais. Ou seja, são aquelas que geram um bem-estar total inferior ao montante do próprio imposto. Dito de outra maneira, como os proverbiais eucaliptos, embora nos eucaliptos às vezes haja um bocadinho de exagero e um bocadinho de folclore, o imposto seca a atividade económica sobre que incide. Seca nos casos mais, noutros casos menos, mas seca sempre. Em alguns casos até pode secar muito. Depende do montante de imposto e das elasticidades envolvidas. Mas quanto mais elevado for o imposto, mais ele seca. Mas também nenhum imposto pode, para evitar as perdas absolutas de bem-estar, tornar-se tão insignificante que não gere a receita que o imposto visa gerar. E, portanto, temos aqui um problema. É que, por definição, qualquer imposto, seja qual for o montante, por pequenino que seja, há de matar algumas transações. Dirão, mas um imposto, por exemplo, de 5 ainda mata algumas trocas? Claro que sim. Aquelas trocas que têm bem-estar total de 4, de 3, de 2, de 1. Porque há trocas que têm um bem-estar total muito pequenino. São aquelas trocas nas quais a disposição mínima de vender e a disposição máxima de pagar estão muito próximas. E, portanto, se um imposto recai sobre essas trocas, dirão, mas não pode recair proporcionalmente. Não, ele tem que ter aquele montante mínimo que, em alguns casos, fará desaparecer as trocas. Dito ainda de outra maneira, o imposto, pela sua simples presença, já destrói uma parte da atividade económica, destruindo o bem-estar que proporciona a criação de riqueza. E, portanto, não há alternativa a isto. Atenção. Não há alternativa num duplo sentido. Não há alternativa aos impostos. Os Estados não têm a receita própria que lhes permita dispensar a receita do imposto. De vez em quando, muito ocasionalmente, isso pode acontecer. Tradicionalmente, no Mónaco, a população, os habitantes do Mónaco, não pagavam imposto sobre o rendimento, pagavam imposto sobre muitas outras coisas, mas não sobre o rendimento, porque o Estado monegasco vive das receitas do cassino. E as receitas do casino chegam para cobrir as despesas que seriam cobertas por um imposto sobre o rendimento. Também em alguns países produtores de petróleo, tradicionalmente, aliviava-se muito a carga tributária porque havia outras receitas. Portanto, se o Estado dispõe de receitas próprias abundantes, pode aliviar a carga tributária, mas normalmente não dispõe. Então não tem outra alternativa senão a de cobrar impostos. E também no segundo sentido em que isto é inevitável, é que não há imposto,
por mais leve que seja, que não tenha estes efeitos de perda absoluta de bem-estar em alguns negócios marginais. Portanto, o imposto efetivamente repercute negativamente sobre o bem-estar total de algumas trocas e, ao fazê-lo, reduz a atividade económica. Não havendo alternativa, não se pode dizer que isso seja o bastante para nos dissuadir de recorrermos ao instrumento do imposto. Mas deve servir como advertência para nos lembrarmos que a solução do imposto é uma solução que tem que ser sempre pensada com muito cuidado, porque ele destrói muito antes mesmo de começar a cobrar. Começa por destruir os incentivos, porque quando ele se anuncia, há logo muita atividade económica que desaparece, desincentivada pela presença do imposto. Às vezes eu uso uma imagem que, de alguma maneira, explica o que é que está em causa. Imaginem que estavam no século XVII e iam de Lisboa ao Porto, a cavalo, e atravessavam o Pinhal da Azambuja. O Pinhal da Azambuja era conhecido como um ponto de passagem de Lisboa para o Porto, onde estavam tradicionalmente assaltantes. E agora imaginem que havia dois tipos de assaltante. Havia o assaltante que se anuncia, que diz assim, eu estou aqui, tragam dinheiro, venham preparados, e aquele que não se anuncia. O que se anuncia tem logo uma quebra de receita pelo simples facto de se anunciar. Porquê? Porque se as pessoas sabem que vão ser assaltadas, levam menos dinheiro do que levariam se fossem em segurança. E, portanto, imediatamente reduzem a sua atividade geradora de riqueza, porque já sabem que uma parte vai ser desviada nesse assalto. Não estou aqui a sugerir que o imposto seja absolutamente assimilável a essa situação de assalto, mas há aqui uma similitude óbvia. E agora dirão, então porquê que o Estado não faz como o assaltante que não se anuncia? Porque, de facto, se uma pessoa julga que vai tranquilamente de Lisboa ao Porto, não tem notícia nenhuma de haver assaltos, então quando é assaltada leva o dinheiro todo e isso gera a maior receita para o assaltante. Isso pura e simplesmente não é possível nos impostos que estão acompanhados de princípios estritos de legalidade, ou seja, os impostos têm que ser anunciados, têm que ser formalmente anunciados, têm que ser negociados, têm que corresponder a um consenso parlamentar sólido, formal, solene, por causa dos riscos e da necessidade de salvaguarda, até de salvaguarda dos próprios cobradores de imposto, visto que, tradicionalmente, historicamente, os cobradores de imposto, ser cobrador de imposto era uma profissão de elevado risco, dada a resistência que as pessoas ofereciam à cobrança dos impostos. Então, os impostos, pura e simplesmente, têm que se fazer anunciar, e quando se fazem anunciar, as pessoas, pura e simplesmente, começam logo a diminuir a sua atividade económica e, portanto, a mutilar a riqueza ainda antes do imposto cair sobre a riqueza. Muitas vezes as pessoas pensam assim, o problema do imposto é que as pessoas pagam e depois não têm retorno correspondente àquilo que pagam. Não, o problema está antes mesmo disso. Antes mesmo do imposto ser cobrado, já alguma da atividade económica foi destruída pelo simples anúncio da existência de um imposto. Porquê? Porque alguma atividade económica já sabe que não resistia numa margem que é inferior à carga tributária. Então, quando a margem é inferior à carga tributária, não há nada a fazer. Essa atividade vai ser destruída, vai ser sacrificada e vai ser onerada, especialmente a atividade que, apesar de tudo, resiste à captura de bem-estar por parte do imposto. Vejam, portanto, mais uma aplicação para vermos o poder analítico desta abordagem da análise de bem-estar. Passemos agora a um outro ponto, que é um ponto ligeiramente mais complexo, que diz respeito à teoria do produtor. Nós até agora falámos da análise de bem-estar, e a análise de bem-estar essencialmente tem como principal dificuldade, como nós vimos, tentar explicar como é que o consumidor decide e como é que se pode comparar a sua posição com a posição hipotética de uma disposição máxima de pagar. E, portanto, porque é que o consumidor ganha com as trocas e porque é que as trocas são jogo de soma positiva, etc, etc. Muito bem. Mas agora temos que ir para o lado do produtor e eu parece que me estou a contradizer em relação a uma promessa que tinha feito, é que do lado do produtor eu tinha dito que as coisas são mais simples. Na verdade não são assim tão mais simples. E não são tão mais simples por várias razões. Eu começaria logo por distinguir duas situações. Vou antecipar aqui algo de que falaremos numa próxima aula. É que há os produtores
que têm uma vida relativamente simples, porque por causa da atomicidade, aquela de que já falámos, eles não podem influenciar os preços. Portanto, há produtores que não têm poder sobre os preços, não têm poder de mercado e, portanto, não podem influenciar sozinhos os preços. Esses parece que estão numa situação de desvantagem, e estão, são menos poderosos, é um bocadinho frustrante ser um produtor atomístico, porque todo o produtor gostaria de ter a capacidade de sozinho influenciar os preços, em seu benefício, subindo os preços com as suas atitudes. Não consegue fazê-lo, portanto, há de se sentir inevitavelmente um pouco impotente relativamente ao mecanismo de preços. Mas, em contrapartida, ele tem a sua vida facilitada. Porquê? Porque para um produtor atomístico, o preço é um dado. É um dado, isto é um valor que ele pode aceitar como se fosse uma imposição externa. Porque ele, faça o que fizer, ele não consegue alterar. E, portanto, para ele, os cálculos ficam facilitados porque, não podendo ele mexer nos preços, e sendo para ele os preços um dado, na verdade ele deixa de se preocupar com a questão dos preços. Ele tem apenas que se concentrar na reação entre variáveis que ele consegue dominar e o preço que ele não consegue dominar. É verdade que o preço continua a ser muito relevante para ele, claro, mas é relevante em termos de atenção. Ele tem que estar atento aos preços. Não apenas aos preços atuais, mas a tendências de evolução ou de variação de preços. Portanto, ele tem que incorporar nas suas perspectivas e nas suas expectativas alguma antevisão do que será a evolução provável ou previsível dos preços. Mas, na verdade, haja o que houver, imaginem, por exemplo, mais simples, imagina que estamos numa situação de preços estáveis num determinado setor. Num setor de atividade em que os preços estão estáveis e não se antevê nenhum choque súbito que determine uma alteração de preços. Não há em vista nenhuma modificação tecnológica, não há em vista nenhuma modificação dos gostos dos consumidores, etc, etc. Portanto, o preço de equilíbrio não apenas parece um preço de equilíbrio pela mecânica do mecanismo de preços, mas também é um preço estável temporalmente. Portanto, num caso desses, o produtor pode mais ou menos fazer os seus cálculos de forma simples. Ele tem variáveis que consegue dominar e depois tem o preço. Ele tem apenas que ver se as variáveis que ele consegue dominar se ajustam ao preço. E que variáveis é que ele consegue dominar? Essencialmente o custo. Ou seja, o produtor pode mexer nos seus custos, mas não pode mexer no seu preço. O produtor atomístico. Já o produtor não atomístico, como tem influência no preço, tem a sua vida um pouco mais complicada, porque algumas decisões que toma influenciam ao mesmo tempo o custo e o preço. Ao alterar a relação custo-preço, diriam até abstratamente, isso até é uma situação favorável, porque se ele pode influenciar ao mesmo tempo custo e preço, então ele pode ajustar os dois de forma ótima. Não, o problema é que às vezes há uma interdependência entre custo e preço para os produtores não atomísticos que é desfavorável aos produtores atomísticos. Ou seja, aquilo que eles instintivamente fariam para controlar os seus custos ou para baixar os seus custos pode ter um impacto negativo nos preços. E, portanto, estão, por exemplo, a poupar nos custos e estão a baixar os preços. Ora, se ao mesmo tempo estão a poupar nos custos e a baixar os preços, então isso é uma derrota. Seria mais fácil se eles estivessem a baixar os custos, tendo a certeza de que o que estão a fazer não vai ter influência nos próprios preços. Então teriam apenas que se preocupar com uma variável e não com relações que às vezes podem ser um pouco surpreendentes e exóticas entre duas variáveis. Muito bem. Para simplificar, vamos concentrar-nos apenas no produtor atomístico. E depois, lá mais à frente, quando falarmos de mercados não concorrenciais, veremos se há ou não há algumas especialidades, e vamos ver que há, algumas especialidades nos produtores não atomísticos. Mas para já, vamos ter apenas o exemplo canónico, simples, básico, pedagógico, do produtor que tem como única tarefa, como única preocupação, controlar os custos. Insisto,
ele tem a noção de que não consegue sozinho modificar os preços. Ele consegue coletivamente modificar os preços. Mas, estando num pressuposto atomístico, ele não se vai esforçar muito por arranjar movimentos coletivos de modificação de preços. Interessa-lhe mais é sobreviver aos preços tal como eles se apresentam. Ou seja, dominar os custos de forma a que os custos, no final, tudo somado, lhe permitam, ainda assim, ter uma margem para os preços. Ou seja, que os custos lhe permitam ter uma disposição mínima de vender abaixo do preço de equilíbrio. Porque se ele conseguir isso, ele vai ter lucro. Se ele não conseguir isso, fecha. E, portanto, não sobrevive na concorrência. Ora, muito bem. Vamos então concentrar-nos na matéria dos custos. Os produtores têm vários tipos de custos. E esses custos nós podíamos basicamente enquadrá-los num conjunto de categorias. Eu começaria por uma categoria que não nos vai ocupar muito de seguida, mas que valia já a pena elucidar. Para um produtor, interessam essencialmente dois tipos de custo em dois momentos diferentes. Há os chamados custos diretos ou explícitos, que são aqueles custos que são despesas em que o produtor incorre por força do processo produtivo. Essas, diria assim, que são os custos que são rotineiros, que enquanto ele estiver na rotina de produção, são aqueles que o ocupam. E é sobre eles que ele vai aplicar a sua arte. Ele vai tentar gerir os custos, esses custos. Acontece que, uma vez por outra, ele pode, sobretudo em momentos cruciais, por exemplo, em momentos de repensar se deve ou não deve subsistir, sei lá, chegou ao fim de um ciclo produtivo, vendeu o produto, teve um determinado lucro, e então pergunta, agora vou iniciar um novo processo produtivo? Nesses momentos, ou seja, em momentos de decisão mais de fundo, o produtor pode defrontar-se com outro tipo de custos, os chamados custos implícitos. Custos implícitos que são os verdadeiros custos económicos, que são os chamados custos de oportunidade. Um produtor, nessa altura, pode dizer assim, bom, eu neste ciclo produtivo que acabei agora, tive um lucro de 20 por unidade que vendi. Portanto, um lucro médio de 20. Cada unidade que vendi, lucrei 20. Agora, ouço dizer que numa outra atividade, noutro ramo, ou noutro setor, muito próximo deste, e portanto, onde eu posso chegar, até com os bens de que disponho, com a maquinaria que disponho, o capital que disponho, há num setor muito próximo deste, atividades nas quais o lucro não é de 20, é de 30. Então o próximo ciclo produtivo ainda é neste setor, ou é no setor onde o lucro é de 30? É que se eu optar por este setor, eu estou a ter um lucro de 20, estou a ter lucro, mas estou a prescindir de um lucro de 30, que é superior ao lucro de 20. Então, na verdade, eu estou a ter aqui um prejuízo. Estou a ter um lucro contabilístico, mas não estou a ter lucro económico. Porquê? Porque o lucro económico é destruído pelo custo de oportunidade. Ou seja, eu estou a ter um lucro, mas não estou a ter um lucro tão elevado como poderia ter com uma outra decisão alternativa. É por isso que muitas vezes a pessoa faz uma pergunta que parece um pouco enganadora. Diz assim, como é que uma atividade lucrativa pode encerrar? Não é? Às vezes até posso tentar enganar um aluno fazendo uma pergunta deste género. Fulano tem uma atividade lucrativa e mesmo assim encerra. Como é que se encerra uma atividade lucrativa? A atividade lucrativa não é para encerrar só quando dá prejuízo. Não. Uma atividade lucrativa pode encerrar se o empresário se aperceber que há uma outra atividade mais lucrativa. Então encerra a menos lucrativa a favor da mais lucrativa. Chama-se isto custo de oportunidade ou lucro económico. A pessoa está a ter um lucro contabilístico de 20, mas está a ter um prejuízo de 10, porque ao lado há um lucro contabilístico de 30. Então a pessoa fecha o lucro de 20 e abre o lucro de 30. E aí passa a ter lucro económico, um lucro económico de 10. Ou seja, está a ter mais lucro nesta atividade, está a ter mais 10 de lucro nesta atividade nova do que tinha na atividade anterior.
Isso justifica que encerre uma e inicie a outra.